Existem picapes rodando pelo Brasil, agora mesmo, que podem pegar fogo sozinhas, mesmo desligadas, dentro da garagem da sua casa. Existe um SUV elétrico que perdeu a bateria de tração com menos de 2 anos de uso. E existe uma caminhonete nacional cujo motor pode rachar o próprio bloco por dentro, mesmo com todas as revisões feitas em dia, na concessionária, no prazo certo. O pior de tudo, os donos desses carros pagaram, em média, entre 150 mil e 700 mil reais. Muitos ainda estão brigando na justiça tentando reembolso, e a resposta que recebem da montadora, na maioria das vezes, é o silêncio. Hoje você vai conhecer os 10 carros novos, vendidos oficialmente aqui no Brasil, que mais geraram arrependimento em quem comprou. Eu fui atrás de reclamações reais registradas por proprietários, recalls oficiais publicados pelas próprias montadoras, uma ação do Ministério Público Federal e orçamentos reais de concessionária. Você vai entender exatamente o que dá errado, porque isso acontece do ponto de vista técnico, e quanto custa para consertar. Um dos carros dessa lista motivou uma ação civil pública, com mais de 20 defeitos crônicos documentados contra a marca. E o número 1 é o carro com o recall mais grave registrado no Brasil neste ano de 2026, envolvendo risco de incêndio e falha em airbag. Fica até o final, porque a ordem dessa lista foi pensada com propósito. Começamos pelos problemas que irritam e terminamos no carro que pode literalmente colocar sua família em risco dentro de casa. Vamos começar. Número 10. Chery Tiggo 8. Custando entre 170 mil e 220 mil reais dependendo da versão, o Tiggo 8 Pro foi vendido no Brasil com um dos maiores argumentos de venda do mercado: 5 anos de garantia para motor e câmbio. Parecia segurança demais para dar errado. Só que não demorou muito para os primeiros defeitos aparecerem. Vários proprietários relatam um barulho seco e uma trepidação forte ao trocar de marcha, principalmente entre a primeira e a segunda, mesmo com menos de 1.000 quilômetros rodados. Isso acontece porque o Tiggo 8 usa um câmbio automatizado de dupla embreagem, o famoso DCT. Ele funciona como um câmbio manual, só que controlado por um robô, que decide sozinho quando engatar e o quanto de embreagem acoplar. Em trânsito parado e andando, como de qualquer grande cidade brasileira, esse conjunto sofre um desgaste muito mais rápido do que o esperado. E aqui vem a parte que mais irritou os donos. Segundo relatos recentes, de 2025 e 2026, a Chery passou a excluir justamente a embreagem desse câmbio da cobertura da garantia estendida, sem comunicar isso claramente no momento da venda. Muita gente só descobriu essa limitação lendo o manual depois de já ter levado o carro para casa. Reclamações desse tipo já apareceram em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Pernambuco. Só que se você acha que motor e câmbio chineses são o único risco dessa lista, calma. O próximo carro também é de uma marca recente por aqui, e tem gente esperando quase 3 semanas só para trocar um pneu. Número 9. GWM Aval H6, HEV e FEL. O Aval H6 se tornou rapidamente um dos SUVs híbridos mais vendidos do país, com preços girando entre 190 mil e 240 mil reais. O problema não está necessariamente no conceito do carro, e sim na estrutura que deveria dar suporte a ele. Donos relatam esperas de 15 a 18 dias só para conseguir um diagnóstico, mesmo com o carro ainda em garantia. Em um dos casos, um proprietário ficou meses sem o veículo esperando peça para o sistema elétrico híbrido, e só recebeu um diagnóstico definitivo depois que um técnico veio da China avaliar pessoalmente o conjunto de baterias. Isso mostra um problema real. A rede brasileira ainda não tem ferramentas de diagnóstico nem peças de reposição em volume suficiente para atender a demanda que a marca criou. Some a isso falhas recorrentes no ar-condicionado, no câmbio e no sistema multimídia, com problemas de conexão ao Apple CarPlay e Android Auto que, segundo relatos, levaram até 2 meses para ter qualquer retorno da assistência. Para quem comprou pensando em economia de combustível e tecnologia embarcada, a experiência real tem sido esperar, e esperar, e esperar. Mas se a Aval decepciona pela falta de estrutura, o próximo item da lista decepciona pela eletrônica mesmo dentro da garantia, e o motorista descobre isso, literalmente, parado no acostamento de uma rodovia. Número 8. BYD Song Plus. O SUV eletrificado mais vendido do Brasil custa entre 180 mil e 230 mil reais na versão Premium, e vendeu a promessa de ser o carro perfeito para quem queria fugir dos problemas de motor a combustão. Só que uma parte dos donos está enfrentando outro tipo de dor de cabeça. Existem relatos de falhas completas no sistema de assistência ao motorista, o ADAS, com agendamento de análise técnica levando mais de 3 semanas para acontecer, mesmo sendo um item ligado diretamente à segurança do carro. Mais grave ainda, proprietários relataram perda súbita de potência em rodovia, o modo elétrico desligando sozinho, limitação de velocidade sem explicação e, o pior,
luzes de alerta de bateria e de colisão acendendo mesmo sem nenhum impacto, travando completamente o volante e desligando o veículo. Em um caso registrado, isso aconteceu 3 vezes seguidas em rodovias de fluxo intenso, sempre com o carro precisando ser guinchado. Tem também o caso de um Song Plus com menos de 2 anos de uso e pouco mais de 24.000 quilômetros rodados que precisou de substituição completa da bateria de tração, o componente mais caro do carro inteiro. Isso é preocupante, porque baterias de veículos eletrificados não deveriam degradar a esse ponto em um intervalo tão curto sob uso normal. O mais irônico é que a BYD promove ter estoque nacional de peças justamente para agilizar o pós-venda, mas há relatos até de falta de item básico, como para-brisa e pneu original. Só que motor elétrico travando não é a pior surpresa relacionada a câmbio dessa lista. O próximo carro é Flex, nacional, cheio de tradição, e mesmo assim tem picape sofrendo recall por risco de vazamento de combustível. Número 7. Fiat Toro, motor 1.3 Turbo T270. A picape mais vendida da categoria no Brasil custa entre R$ 140.000 e R$ 200.000, dependendo da versão. Em novembro de 2022, a Stellantis convocou um recall envolvendo unidades da Toro, do Pulse e do Fastac, totalizando 781 veículos, por um motivo sério: o parafuso que fixa a bomba de combustível de alta pressão ao motor pode quebrar, e em casos extremos isso provoca vazamento de combustível com risco de incêndio. Só que esse não é o único ponto fraco do conjunto T270. Existe um problema crônico, menos divulgado, no câmbio automático de 6 marchas usado nessa picape. O trocador de calor que resfria o óleo da transmissão sofre corrosão interna e passa a deixar o líquido de arrefecimento do motor se misturar com o fluido da caixa de câmbio. Pense assim, é como se a água entrasse na corrente sanguínea do carro. Uma vez contaminado, esse fluido destrói embreagens, retentores e componentes internos do câmbio aos poucos, até a falha total. Oficinas brasileiras relatam consertos entre R$ 20.000 e R$ 60.000 quando esse problema é identificado tarde demais. Um proprietário que pagou R$ 134.000 em uma Toro Freedom relatou receber, no painel, as mensagens de falha no motor e falha no câmbio ao mesmo tempo, no meio do trajeto para o trabalho, perdendo completamente a capacidade de trocar de marcha. Só que picape nacional não é a única categoria com histórico de câmbio problemático nessa lista. O próximo nome tem estrela no capô, é alemão, e mesmo assim cobra quase R$ 13.000 só para trocar uma peça eletrônica do câmbio, com o carro ainda novinho. Número 6. Mercedes-Benz GLA e GLC. Aqui o preço sobe bastante. Um GLA gira em torno de R$ 280.000 a R$ 330.000, e um GLC pode passar dos R$ 500.000. A expectativa de quem compra uma Mercedes-Benz é clara: qualidade alemã, prestígio de marca, tranquilidade. A realidade de parte dos donos tem sido bem diferente. Existem relatos recorrentes de falha na caixa de câmbio automática, com a mensagem falha na caixa de velocidade aparecendo no painel e o carro literalmente parando de trocar de marcha em movimento. Em um caso documentado, o orçamento para reparar a unidade eletrônica do câmbio, já com desconto, ficou em R$ 12.818, em um carro com pouco mais de 12.000 quilômetros rodados. Tem também o caso de um GLA que teve a junta do cabeçote queimada com menos de 60.000 quilômetros, mesmo com todas as revisões feitas em concessionária autorizada. O primeiro orçamento na rede oficial girou em torno de R$ 30.000, e o proprietário só conseguiu reduzir o valor para perto de R$ 10.000 procurando uma oficina especializada fora da rede. E para completar, existe relato de cobrança de mais de R$ 2.000 por uma única lâmpada de xenon, um valor que muitos consideram desproporcional até para o padrão de uma marca premium. Só que câmbio caro de Mercedes ainda é menos assustador do que o motor que pode literalmente rachar por dentro no próximo carro dessa lista. E olha que estamos falando de uma caminhonete feita aqui no Brasil, pensada justamente para trabalho pesado. Número 5. Chevrolet S10 e Trailblazer, motor 2.8 turbo diesel. Com preços entre R$ 250.000 e R$ 330.000 nas versões diesel de topo, a S10 e sua irmã SUV, a Trailblazer, compartilham a mesma plataforma e o mesmo motor 2.8 turbo diesel. E compartilham também um dos defeitos mais temidos entre mecânicos, a quebra da biela. A biela é a peça que conecta o pistão ao virabrequim dentro do motor. Quando ela se rompe por dentro, em um motor sob a alta compressão de um diesel, o estrago costuma ser catastrófico. Muitas vezes ela literalmente perfura o bloco do motor por dentro. Oficinas de retífica especializadas confirmam que esse tipo de dano é recorrente o suficiente para ser tratado quase como um padrão conhecido nesse motor, exigindo o recondicionamento completo do bloco, ou em casos mais graves, a substituição inteira dele. Some a isso um histórico de reclamações sobre câmbio automático que remonta a pelo menos 2017, repetindo-se ano após ano tanto na S10 quanto na Trailblazer.
Em um caso de 2024, um proprietário teve o carro parado no meio da estrada, com perda súbita de potência e desligamento completo, precisando ser removido em caminhão-prancha. A concessionária tentou atribuir a culpa ao combustível, mas depois de trocar o próprio diesel do tanque, o defeito continuou exatamente igual, o que descartou essa hipótese. Só que motor rachado é feio, mas ainda dá para trocar. O próximo carro da lista ficou tão marcado pelo mesmo tipo de defeito que os próprios donos criaram um apelido para a peça problemática, e esse apelido virou piada entre mecânicos de picape em todo o Brasil. Número 4. Volkswagen Amarok V6, Bombarok. A Amarok V6 Diesel custa entre R$320 mil e R$430 mil nas versões mais equipadas, e é vendida como a picape premium da Volkswagen no Brasil. Só que existe um apelido que virou praticamente sinônimo do modelo entre oficinas mecânicas, Bombarok. A junção de bomba com Amarok nasceu da fama de falha recorrente na bomba de combustível de alta pressão. Quando essa bomba falha, ela solta limalha metálica dentro do sistema, contaminando bicos injetores, mangueiras e toda a linha de combustível. O resultado é a necessidade de trocar praticamente o sistema de alimentação inteiro. Proprietários relatam orçamentos que vão de R$17 mil a R$68 mil para o conserto completo, e boa parte dessas reclamações envolve negativa de garantia por parte da concessionária, que costuma alegar má qualidade do combustível brasileiro como causa. O problema é que esse mesmo argumento se repete em dezenas de casos, em cidades e estados diferentes, mesmo com donos que seguiram religiosamente o plano de manutenção. Do ponto de vista técnico, bombas de alta pressão em sistemas de injeção direta a diesel realmente são sensíveis à qualidade do combustível. Mas quando o mesmo tipo de falha se repete em escala nacional, ano após ano, isso deixa de parecer azar isolado e passa a apontar para um problema de projeto ou de calibração do próprio sistema. Só que motor a diesel dando defeito ainda é mecânica pura. O próximo carro da lista já motivou uma ação do Ministério Público Federal, com mais de 20 defeitos crônicos listados oficialmente contra a marca. Número 3. Land Rover Evoque e Discovery Sport. Com preços que vão de R$400 mil a mais de R$550 mil, Evoque e Discovery Sport prometem um charme britânico e o status de SUV Premium Off-Road. A fama de problema elétrico, porém, também é britânica, e se repete há anos no Brasil. Os relatos incluem porta do motorista que não destrava, sistema de chave presencial que não reconhece a chave, mensagens de avaria na caixa de câmbio que travam o seletor na posição P no meio do trajeto, exigindo a substituição de todo o chicote de válvulas de transmissão, um processo que pode levar semanas, principalmente em versões blindadas. Some a isso reprogramações recorrentes de multimídia, pastilhas de freio trocadas 2 vezes por lote de má qualidade e falhas no sistema Start-Stop. Em um caso registrado neste ano, um casal de idosos precisou levar a Discovery Sport para a concessionária 6 vezes em poucos meses, a maioria delas de guincho, e a marca se recusou a estender a garantia mesmo diante da recorrência do problema. Outro proprietário recebeu um orçamento de reparo acima de R$50 mil, para um carro ainda relativamente novo. Pesquisas internacionais de confiabilidade, como as da Consumer Reports e da JD Power, historicamente colocam veículos britânicos entre os piores do mundo justamente pela complexidade elétrica que não acompanha o controle de qualidade da fabricação, e no Brasil esse cenário costuma piorar, porque a rede de peças especializadas é menor e depende de importação para módulos específicos. Só que além de Rover, pelo menos, não tem um processo público de Ministério Público batendo a porta pedindo recall. O próximo item da lista, sim, e o motivo é sério, risco de incêndio e de o motor perder potência em plena rodovia. Número 2. Jeep Compass Diesel. O Compass Diesel, vendido entre R$210 mil e R$290 mil, dependendo da versão e do ano, é hoje alvo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, que aponta mais de 20 defeitos crônicos documentados no modelo. Não é exagero de um cliente insatisfeito isolado, é um processo formal, construído em cima de dezenas de reclamações registradas. Entre os problemas listados estão a possibilidade de quebra do parafuso que fixa a bomba de combustível de alta pressão ao motor, com risco de vazamento e incêndio, entupimento recorrente do filtro de partículas diesel, o famoso DPF, superaquecimento no sistema de arrefecimento, falhas na coluna de direção elétrica, mensagens de erro constantes no painel e marcador de combustível que trava fora da posição real. Em um dos relatos, o motor perdeu potência justamente no momento em que o motorista tentava entrar na pista principal de uma rodovia federal, com o caminhão se aproximando por trás. A Stellantis já convocou pelo menos 2 recalls oficiais relacionados a esse sistema de combustível no Compass Diesel. O problema, segundo a própria ação do Ministério Público, é que esses recalls podem ter alterado significativamente a dirigibilidade e o consumo dos veículos, sem resolver de fato a causa raiz.
E mesmo nas versões atuais, com motor Turboflex T270, que substituiu o diesel na linha, o carro herdou o mesmo consumo elevado de óleo entre trocas, uma característica que a própria Stellantis classifica como normal, até 400 ml a cada 1.000 km rodados, por causa do projeto dos anéis do pistão sob alta pressão do turbo. Chegamos ao primeiro lugar. E esse aqui não é sobre motor gastando óleo, nem sobre câmbio emperrado. É sobre um carro que pode pegar fogo mesmo desligado, dentro da sua garagem, enquanto sua família dorme. Número 1, Ram 2500 e Ram 3500, Cummins 6.7 turbodiesel. Aqui está o carro mais caro dessa lista, com preços que vão de 450 mil a mais de 700 mil reais nas versões Laramie e Longorno. E também é, disparado, o mais grave em termos de segurança. Vamos aos fatos, um por um. A Ram convocou um recall mundial envolvendo cerca de 280 mil unidades das versões 2500 e 3500, fabricadas entre 2020 e 2023, por um vazamento de fluido de câmbio que pode entrar em contato com partes quentes do motor e provocar incêndio. No momento do anúncio, a montadora admitiu publicamente que ainda não tinha uma solução definitiva e orientou os donos a não estacionar o veículo dentro de garagens ou perto de outras estruturas até que um reparo estivesse disponível. Pense nisso, um carro de R$500.000, e a própria fabricante pedindo para você não guardá-lo em casa. Tem mais. Um recall separado envolveu um curto-circuito no relé do sistema de aquecimento de admissão, capaz de provocar incêndio mesmo com o veículo completamente desligado. E agora, em fevereiro de 2026, a Stellantis abriu novos recalls no Brasil para as Ram 1500, 2500 e 3500, um deles por possível falha de fabricação no módulo de controle da coluna de direção, que pode impedir o acionamento do airbag do motorista em uma colisão frontal, e outro por falha de software no painel de instrumentos das unidades 2025, que pode desligar o painel em movimento e comprometer o funcionamento do controle eletrônico de estabilidade, dos airbags e dos pré-tensionadores dos cintos de segurança. Some a isso um recall anterior, de 2022, por falha na bomba de combustível, e outro por atualização da central de estabilidade. Ou seja, em poucos anos, o veículo mais caro dessa lista acumulou recalls por risco de incêndio, por falha potencial de airbag, e por possível perda de controle de estabilidade, tudo isso em um carro comprado justamente por quem procurava o que existe de mais robusto e confiável no mercado de picapes pesadas. Muitos donos resumem a sensação com uma frase parecida: comprei um problema de R$500.000.